O envelope com os papéis do divórcio queimava dentro da minha bolsa como se fossem brasas vivas. Desci as escadas do fórum com as pernas trêmulas, segurando no corrimão de ferro para não perder o equilíbrio. 3 anos. 3 malditos anos presa nesse casamento de fachada. E finalmente tinha dado o primeiro passo para me libertar. O calor de dezembro em São Paulo era sufocante. O cheiro de asfalto quente misturado ao de óleo diesel dos ônibus que passavam pela avenida fazia meu estômago revirar. Ou talvez fosse o medo. Provavelmente era o medo. Fernando Guedes. Só de pensar no nome dele, minha respiração ficava irregular. O homem que todos sussurravam sobre com reverência ou terror, dependendo de qual lado da lei você estava. O homem com quem eu havia me casado para salvar meu pai da ruína. O homem que, em 3 anos, nunca tinha me tocado de verdade. Meu celular vibrou. Não precisei olhar para saber quem era. Melissa. A voz dele era grave, controlada, cada sílaba pronunciada com precisão cirúrgica. Onde você está? Fora. Minha voz saiu mais fraca do que eu pretendia. Isso não é uma resposta. Ouvi o som de passos ecoando, provavelmente no piso de madeira do escritório dele no último andar do prédio comercial que ele possuía na Faria Lima. Fernando nunca ficava parado quando algo o incomodava. E então, ele não elevou o tom, mas havia aço em cada palavra. Rogério disse que você saiu do apartamento há 3 horas. Não foi ao shopping. Não foi à faculdade. Então vou perguntar de novo. Onde você está? Claro que ele mandou me seguir. Eu devia ter previsto. Resolvendo alguns assuntos pessoais. Assuntos pessoais. Fernando repetiu as palavras lentamente, como se estivesse dissecando-as. Que tipo de assuntos pessoais levam você até um escritório de advocacia familiar? Meu coração parou. O barulho da cidade ao meu redor se transformou em um zumbido distante. Como você... Você realmente achou que eu não saberia? Havia algo perigoso na calma dele agora. Achou que podia simplesmente me deixar? É só um contrato, Fernando. Forcei firmeza na voz. Você mesmo disse. Um acordo comercial. Eu digo muitas coisas. Uma pausa. O som de uma porta se fechando. Volte para casa, Melissa. Agora. Não posso continuar assim. As palavras explodiram antes que eu pudesse contê-las. Não posso continuar fingindo que isso é um casamento de verdade quando você... Quando nós... Quando eu o quê? A voz dele ficou perigosamente suave. Quando eu te dou tudo o que você poderia precisar? Quando eu te protejo de um mundo que te destruiria sem pensar 2 vezes? Quando eu faço questão que nenhum homem sequer olhe torto para você? Esse é exatamente o problema. Uma mulher passando me olhou assustada, e eu abaixei a voz. Você me trata como uma posse, não como uma pessoa. Estou sufocando. Silêncio. Apenas minha respiração ofegante e o barulho distante do trânsito. Onde você está? Ele perguntou de novo, e dessa vez havia algo diferente no tom. Algo que fez minha pele formigar. Não importa. Volto mais tarde. Melissa. Meu nome soou como uma ordem. Me diga onde você está, ou eu mesmo vou te encontrar. E você não vai gostar da cena que eu vou fazer quando isso acontecer. Fechei os olhos, derrotada. Parte de mim sabia que deveria correr, desaparecer na multidão, seguir com o plano. Mas meus pés permaneceram colados na calçada. Porque no fundo, além do medo e da frustração, havia uma verdade que eu vinha evitando por 3 anos inteiros. Eu queria que ele viesse me buscar. Avenida Paulista com a Consolação. Minha voz saiu em um sussurro. Perto da estação de metrô. Não saia daí. A ligação foi encerrada. Fiquei ali parada, observando o fluxo de pessoas. Executivos com pastas, estudantes com mochilas, vendedores ambulantes gritando suas ofertas. Vida normal. Vida que eu tinha antes de me casar com Fernando Guedes e entrar em um mundo de limusines blindadas e segurança armada. O carro preto surgiu 15 minutos depois, cortando o trânsito com uma agressividade que fez outros motoristas buzinarem e desviarem.
Era uma Mercedes classe S com vidros tão escuros que pareciam espelhos negros. Parou na minha frente com um ronco grave do motor. A porta de trás se abriu. Fernando não desceu. Ele nunca descia. O mundo vinha até ele. Entre. A voz saiu do interior escuro do veículo. Hesitei, os dedos apertando a alça da bolsa. Os papéis do divórcio estavam ali dentro. Prova da minha rebelião. Prova de que eu não era apenas mais um de seus ativos. Melissa. Aviso e promessa embrulhados em 3 sílabas. Entrei. A porta se fechou atrás de mim com um clique suave que soou como uma sentença. O interior cheirava a couro legítimo e ao perfume dele. Algo amadeirado e intenso com notas de cedro e especiarias que sempre me deixava tonta. O vidro de privacidade já estava levantado, nos isolando do motorista. Fernando estava sentado no canto oposto, uma perna cruzada sobre a outra. O terno grafite impecável, nenhum fio de cabelo fora do lugar. Ele era bonito de uma forma brutal. Maxilar angular, olhos castanhos tão escuros que pareciam pretos sob certas luzes, ombros largos que o terno italiano não conseguia disfarçar. Mãos fortes, cicatrizes discretas nos nós dos dedos que ele nunca explicou. Mostre, ele disse calmamente. O quê? Os papéis. Mostre-os para mim. Minhas mãos tremiam quando puxei o envelope da bolsa. Nossos dedos se tocaram brevemente quando ele pegou o documento, e aquele simples contato enviou uma corrente elétrica pelo meu braço. Odiei meu corpo por reagir daquele jeito. Fernando abriu o envelope com uma lentidão deliberada, retirando a petição de divórcio. Seu rosto permaneceu impassível enquanto lia, mas vi o músculo saltar na lateral da mandíbula. Vi seus dedos apertarem o papel quase imperceptivelmente. Diferenças irreconciliáveis. Ele ergueu os olhos para mim. Criativo. É a verdade. A verdade. Fernando colocou os papéis de lado, toda a sua atenção agora fixada em mim de uma forma que me fez sentir exposta, dissecada. Quer saber a verdade, Melissa? A verdade é que você é minha. Você assinou seu nome em um contrato 3 anos atrás, e essa assinatura significou alguma coisa. Significou que eu estava desesperada. As palavras saíram em uma explosão. Meu pai devia dinheiro que não podia pagar. Você ofereceu um acordo. Casamento em troca da dívida dele. Uma transação comercial. Era só isso que deveria ser. Deveria ser. Ele se inclinou para a frente, diminuindo a distância entre nós. E o que é agora? Não consegui responder. Não consegui dizer que em algum lugar ao longo do caminho, as linhas tinham se embaralhado. Que eu tinha começado a confundir a possessividade dele com afeto, o ciúme com paixão. Que eu tinha cometido o pecado fatal. Tinha começado a me apaixonar por ele. Você não me ama, eu disse em vez disso. Você nem me conhece. Eu te conheço. A voz dele estava suave, mas havia ferro por baixo. Sei que você toma café com muito açúcar e sem leite. Sei que você morde o lábio quando está nervosa. Sei que você evita a sala de visitas do apartamento porque as pinturas lá te lembram da sua mãe. Sei que você lê romances no tablet até tarde e chora nos finais. Calor subiu pelo meu rosto. Isso não significa... Sei que você entrou com esses papéis ontem porque anteontem me viu com Beatriz Castilho na festa beneficente. Os olhos dele não saíram dos meus. Sei que você acha que ela é minha amante. E não é? A pergunta saiu mais amarga do que eu pretendia. Ela é uma associada de negócios. A família dela controla os portos de Santos. Estávamos discutindo rotas de importação. Ele estendeu a mão e eu me encolhi, mas ele apenas afastou uma mecha de cabelo do meu rosto. Você está com ciúmes. Não estou. Está. O polegar dele roçou minha bochecha. E eu acho isso muito interessante, considerando que você é quem está tentando ir embora. Não faça isso. Me afastei do toque dele, embora cada célula do meu corpo gritasse para me aproximar. Não inverta a situação. Você me mantém trancada naquele apartamento como uma prisioneira. Tem homens me seguindo por toda parte. Controla cada aspecto da minha vida.
Isso não é um casamento, Fernando. É uma sentença de prisão. Eu te protejo. De quê? Minha voz subiu. Eu tinha uma vida antes de você. Não era glamourosa, mas era minha. Uma vida? A voz dele ficou dura. Você trabalhava em 3 empregos para pagar as dívidas de jogo do seu pai. Morava em um apartamento de 1 quarto com infiltração. Comia macarrão instantâneo 4 vezes por semana. Essa é a vida para a qual você está tão ansiosa para voltar? Pelo menos era honesta. Lágrimas arderam em meus olhos, mas me recusei a deixá-las cair. Pelo menos eu não era propriedade de ninguém. A palavra ficou suspensa entre nós como uma lâmina. O rosto de Fernando ficou frio de um jeito que teria aterrorizado qualquer outra pessoa. Eu já tinha visto homens 2 vezes maiores que eu empalidecerem quando ele olhava assim para eles. Propriedade. Ele repetiu suavemente. É isso que você acha que é para mim? O que mais você chamaria? Ele me estudou por um longo momento, então apertou um botão no painel da porta. Rogério, nos leve para casa, pelo caminho mais longo. A Mercedes voltou ao trânsito, e Fernando alcançou uma garrafa de uísque que eu não tinha notado antes. Serviu-se de 2 dedos e tomou um gole lento. 3 anos atrás, ele começou, a voz assumindo aquele tom que ele usava quando estava prestes a me contar algo importante. Seu pai veio até mim com uma proposta. Ele tinha informações que eu precisava. Nomes, endereços, números de contas. Em troca, queria as dívidas perdoadas. Eu conhecia essa história, mas algo no tom dele me fez prestar atenção diferente agora. Eu poderia ter tomado as informações à força. Deveria ter. Mas ele tinha uma filha. Fernando me olhou por cima do copo. Ele me mostrou sua foto. Disse que você estava cursando História da Arte, trabalhando em 3 empregos para se sustentar porque ele tinha jogado fora todo o dinheiro da faculdade. Disse que você merecia algo melhor do que herdar os erros dele. Minha garganta apertou. Concordei em perdoar as dívidas com uma condição. Você se casaria comigo. Ele achou que eu queria uma esposa troféu, alguém jovem e bonita para exibir em eventos. Talvez tenha sido isso que deixei ele pensar. Fernando colocou o copo de lado. Mas a verdade é que vi algo naquela fotografia. Algo suave em um mundo que tinha espancado toda a suavidade de mim há muito tempo. Fernando... Não terminei. Os olhos dele seguraram os meus. Você entrou no meu escritório para nossa primeira reunião usando um vestido de brechó e sapatos com saltos gastos. Mas manteve a cabeça erguida. Me olhou nos olhos. Negociou seus termos. Insistiu em um acordo pré-nupcial que protegesse seus bens. Exigiu quartos separados. Que eu nunca interferisse na sua educação. Lembra do que eu disse? Eu lembrava. Nunca tinha esquecido. Você disse sim para tudo, porque percebeu naquele momento que eu não era frágil. Eu era aço envolto em seda. E percebi que te queria mais do que tinha querido qualquer coisa na minha vida inteira. Ele se inclinou para a frente novamente, e dessa vez, quando me tocou, seus dedos se enrolando ao redor do meu pulso, eu não me afastei. Então sim, Melissa, sou possessivo. Tenho ciúmes. Te mantenho perto porque a ideia de você no mundo, vulnerável, desprotegida, me faz perder a cabeça. Mas você não é minha propriedade. Você é minha obsessão. A admissão ficou suspensa no ar entre nós, pesada com implicações que eu não estava pronta para examinar. Isso não é amor. Sussurrei. Não. Ele concordou. É algo muito mais perigoso. Antes que eu pudesse responder, o celular dele vibrou. Ele olhou e todo o seu comportamento mudou. A máscara do empresário deslizou, substituída por algo mais frio, mais letal. Fique no carro. Ele ordenou, já apertando o interfone. Rogério, situação. A voz do motorista veio tensa através do alto-falante. 3 veículos, chefe. Estão nos seguindo desde a Avenida Rebouças. A mão de Fernando se moveu para as costas e percebi com um choque que ele estava armado. Ele sempre estava armado. Melissa. A voz dele estava calma, mas os olhos eram gelo.
Preciso que você vá para o chão. Agora. O que está acontecendo? A Mercedes acelerou de repente, me jogando para frente. Fernando me pegou, seu corpo cobrindo o meu enquanto me empurrava para o espaço entre os bancos. Me segure, ele ordenou, um braço envolvendo meus ombros, a outra mão ainda na arma. Não me solte. Um estrondo alto ecoou pelo carro. Um tiro. E o vidro traseiro rachado em uma teia de aranha, mas não estilhaçou. Vidro à prova de balas. Claro que era à prova de balas. Eles nos encurralaram, chefe, Rogério gritou. Fernando soltou uma palavra em italiano que eu só tinha ouvido dele usar uma vez antes e apertou algo no celular. Henrique, preciso de limpeza na marginal. 3 ameaças. Agora. Outro tiro. Depois outro. Pressionada contra o peito de Fernando, respirando seu perfume misturado com o cheiro acre do meu próprio medo, percebi que meus papéis de divórcio, meu plano de fuga cuidadosamente elaborado, não significavam nada, porque alguém estava tentando nos matar. E o homem que eu estava tentando deixar poderia ser a única coisa me mantendo viva. A Mercedes fez uma curva violenta, me jogando contra o peito de Fernando. O braço dele apertou ao meu redor, me segurando no lugar enquanto Rogério praguejava e acelerava através do que soava como um sinal vermelho. Buzinas explodiram ao nosso redor. Mais tiros estouraram, mas pareciam distantes agora, se afastando. Status. Fernando disparou no telefone, a voz firme apesar do caos. 2 minutos, chefe. Uma voz respondeu. Mantenha a posição no galpão industrial. Entendido. Ele encerrou a chamada e olhou para baixo, para mim, a mão dele envolvendo a parte de trás da minha cabeça. Você está machucada? Balancei a cabeça, incapaz de formar palavras. Meu corpo inteiro tremia, adrenalina fazendo meus dentes baterem. Respire, Melissa. O polegar dele traçou círculos contra meu couro cabeludo, um gesto surpreendentemente gentil. Pelo nariz, solta pela boca. Você está segura. Segura? A palavra era absurda. Tínhamos acabado de ser atacados. A Mercedes fez outra curva acentuada e ouvi o rangido de pneus no concreto. Estávamos dentro agora. O eco do motor me disse que havíamos entrado em algum tipo de espaço fechado. Um galpão, como a voz tinha dito. Limpo. Rogério anunciou. Fernando me ajudou a levantar devagar, seus olhos me examinando em busca de ferimentos que eu não tinha. Meu casaco tinha se puxado para cima. Meu cabelo tinha escapado do prendedor. Eu podia sentir o começo do que provavelmente seria um roxo no meu ombro, onde tinha batido no painel da porta. Me deixe ver. Os dedos dele já estavam afastando meu casaco, examinando o ponto sensível. Estou bem, consegui dizer, finalmente encontrando minha voz. O que foi aquilo? Inimigos. Ele disse como se isso explicasse tudo. Como se ser perseguido e alvejado fosse apenas mais uma terça-feira no mundo dele. Rogério, ligue para o Dr. Mendes. Diga a ele para nos encontrar na casa de segurança. Não preciso de médico. Você vai ser examinada de qualquer forma. O tom de Fernando não deixava espaço para argumentos. Ele abriu a porta, saindo primeiro, seu corpo ainda posicionado entre mim e qualquer ameaça potencial. Vem. O galpão era enorme, cheio de caixas de madeira e cheirando a óleo de motor e algo metálico que eu não queria identificar. 3 outros veículos já estavam lá, e homens de terno escuro emergiram deles como sombras se solidificando. Um deles se aproximou, mais velho que os outros, com fios prateados nas têmporas e uma cicatriz descendo pela bochecha esquerda. Chefe, eliminamos 2 dos veículos. O terceiro escapou, mas temos pessoas rastreando. Bom, a mão de Fernando encontrou a parte inferior das minhas costas, me guiando em direção a um dos outros veículos. Este era ainda mais reforçado que o último, notei. Henrique, quero nomes até amanhã de manhã, e quero saber como eles sabiam nossa rota. A implicação pairou pesada no ar. Alguém tinha contado a eles. Alguém de dentro. Os olhos de Henrique piscaram para mim. Algo ilegível em suas profundezas.
antes de se afastar. Fernando abriu a porta de um veículo diferente, mais austero por dentro, projetado para função em vez de conforto. Ele me ajudou a entrar e depois deslizou ao meu lado. "Para onde estamos indo?" Perguntei quando o veículo começou a se mover, flanqueado pelos outros em uma formação apertada. "Para um lugar seguro." Ele estava digitando rapidamente no telefone, a mandíbula tensa. "O apartamento está comprometido se eles sabiam que estaríamos naquela rota." "Comprometido?" Repeti a palavra, tentando processar tudo. "Fernando, quem eram aquelas pessoas? Importa?" Ele não levantou os olhos do telefone. "Sim, importa. Alguém acabou de tentar nos matar. Me matar." Ele corrigiu, finalmente me olhando. "Você era dano colateral. Eles não sabiam que você estava no veículo." A forma casual como ele disse isso, como se minha morte potencial fosse apenas um efeito colateral infeliz, fez algo se romper dentro de mim. E isso torna melhor? O fato de que eu poderia ter morrido simplesmente por estar no carro errado com você? Torna minha responsabilidade. A voz dele endureceu. "É por isso que você vai ficar exatamente onde eu te colocar até que isso seja resolvido. Quero ir para casa." "Você não pode." "Então quero ir para a casa do meu pai." "Seu pai já está na casa de segurança." Fernando guardou o telefone, me dando toda a sua atenção agora. "Mandei homens buscá-lo no momento em que o tiroteio começou. Ele está seguro." Claro que estava. Fernando pensava em tudo. "Por quanto tempo?" Perguntei calmamente. "O tempo que for necessário." Ele estudou meu rosto e me perguntei o que via ali. "É disso que eu estava te protegendo, Melissa. É por isso que te mantenho perto. Porque no momento em que você sai da minha proteção, se torna um alvo, uma fraqueza. Algo que meus inimigos podem usar contra mim. Então eu deveria o quê? Viver escondida? Me tornar sua prisioneira de verdade agora, em vez de apenas em teoria? Você nunca foi uma prisioneira." A mão dele encontrou a minha, dedos entrelaçando apesar da minha tentativa de me afastar. "Mas você precisa entender algo. A vida que levo, as escolhas que fiz, elas têm consequências. E essas consequências não param só porque você entrou com papéis de divórcio." A casa de segurança se revelou uma propriedade extensa a 1 hora fora da cidade, cercada por muros altos e segurança suficiente para guardar uma instalação militar. O veículo passou por 3 postos de controle antes de finalmente parar em frente a uma estrutura moderna de vidro e aço que parecia mais uma revista de arquitetura do que um esconderijo. Meu pai estava esperando no saguão, o rosto cinza de preocupação. Ele correu para a frente no momento em que me viu, me puxando em um abraço que cheirava a cigarro e perfume barato. "Graças a Deus." Ele respirou. "Eles disseram que houve tiroteio." "Estamos bem, pai." Retribuí o abraço, de repente exausta. "Os dois estamos bem, Sr. Soares." A voz de Fernando cortou a reunião, educada, mas firme. "Eduarda vai mostrar seu quarto. Sugiro que descanse." Não era uma sugestão. Meu pai se afastou, os olhos se movendo entre Fernando e eu. Ele parecia mais velho do que eu lembrava, mais desgastado. O jogo o tinha envelhecido, assim como a culpa. Eu podia ver isso nas linhas ao redor de sua boca, na forma como seus ombros curvavam para dentro. "Melissa," ele começou. "Vai descansar, pai." "Está tudo bem." Ele acenou, seguindo uma mulher de meia-idade em uniforme impecável pela escada curva. Observei-o ir, sentindo o peso de tudo pressionando meu peito. "Você precisa comer," Fernando disse. "Quando foi a última vez que comeu?" Não consegui me lembrar. "Esta manhã? Ontem?" O tempo perdeu o sentido. Ele me conduziu pela casa, passando por salas cheias de móveis caros e arte, que até uma cozinha toda em mármore e eletrodomésticos profissionais. Puxou uma cadeira na ilha, um comando silencioso. Sentei. Fernando se moveu pela cozinha com eficiência surpreendente, puxando ingredientes da geladeira enorme. Ele tinha arregaçado as mangas em algum momento,
revelando antebraços fortes marcados com cicatrizes desbotadas que eu já tinha vislumbrado antes, mas nunca tinha tido coragem de perguntar sobre. Você cozinha? Perguntei surpresa. Quando necessário. Ele colocou uma panela no fogão, adicionando azeite com facilidade praticada. Minha mãe insistiu que todos os filhos dela aprendessem. Dizia que um homem que não conseguisse se alimentar era um homem que podia ser controlado. Era mais informação pessoal do que ele tinha compartilhado em 3 anos de casamento. Observei-o trabalhar, cortando legumes, temperando frango com o que parecia alecrim e tomilho. A domesticidade disso era chocante contra o pano de fundo de tiros e violência que tínhamos acabado de escapar. Me fale sobre o contrato. Eu disse finalmente. A razão real pela qual você quis se casar comigo. As mãos dele pararam por um momento, então retomaram o trabalho. Já te disse no carro. Aquilo não é uma razão. É um sintoma. Me inclinei para a frente nos cotovelos. O que você realmente queria, Fernando? Ele ficou quieto por tanto tempo que pensei que não responderia. Então, um herdeiro. A palavra me atingiu como um golpe físico. O quê? Minha família espera. Minha posição exige. Ele colocou a comida no prato com movimentos precisos. Depois a colocou na minha frente. Coma. Não estou com fome. Coma ou eu mesmo te alimento. Os olhos dele encontraram os meus. Não me teste nisso, Melissa. Não esta noite. Peguei o garfo com mãos trêmulas, dando uma mordida no frango que não consegui sentir o gosto. Ele observou até eu engolir. Então serviu 2 copos de vinho, tinto, caro, respirando em taças de cristal que capturavam a luz. Você nunca me tocou. Eu disse calmamente. Em 3 anos, nós nunca... Eu sei. Por quê? Ele tomou um longo gole de vinho antes de responder. Porque você não estava pronta. Porque você me olhava como se eu fosse um monstro na nossa noite de núpcias. E decidi que preferia que você me odiasse à distância. A honestidade disso me roubou o fôlego. Eu tinha esperado manipulação, possessividade, presunção. Não essa admissão crua de que ele estava esperando por... Pelo quê? Que eu fosse até ele voluntariamente? Os quartos separados. Continuei, as peças se encaixando. A abordagem sem contato. Tudo isso fazia parte dos termos que negociei. Sim. Ele colocou o copo de lado, mas também era necessário para nós 2. Não entendo. Não entende? Ele se moveu ao redor da ilha, vindo ficar ao meu lado. Não me tocando, mas perto o suficiente para que eu pudesse sentir o calor dele. Cheirar seu perfume misturado com as ervas com que tinha cozinhado. Você acha que é a única afetada por esse contrato? Que eu durmo tranquilamente sabendo que você está a 6 metros de distância, atrás de uma porta que não posso abrir? Meu coração disparou. Fernando, penso em você constantemente. A voz dele caiu mais baixa, mais íntima. Imagino o que você está lendo, se está com frio, se está pensando em mim. Escuto seus passos no corredor. Rastreio seus padrões de sono nas câmeras de segurança para garantir que está dormindo bem. Sou consumido por você, Melissa. Todos os dias. Eu deveria estar aterrorizada. Mas em vez disso, calor se concentrou baixo no meu ventre e odiei a mim mesma pela forma como meu corpo respondia às palavras dele. Isso é no mínimo estranho. Sussurrei. Sim. Ele concordou. Mas é honesto. O que é mais do que posso dizer sobre aqueles papéis de divórcio que você entrou? O que você quer dizer? Você não quer me deixar, Melissa. Os dedos dele traçaram a linha do meu maxilar. Você quer que eu te dê uma razão para ficar. Quer que eu lute por você. Prove que você é mais do que um contrato, mais do que uma dívida paga. Você quer importar. Isso não é... Mas meu protesto morreu quando a mão dele deslizou para meu cabelo, inclinando minha cabeça para trás. Minta para si mesma se precisar. Ele murmurou, a boca a centímetros da minha. Mas não minta para mim. Nunca mais.
Ele ia me beijar. Depois de 3 anos de distância e limites cuidadosos, Fernando finalmente ia cruzar a linha que ambos tínhamos dançado ao redor desde o dia em que nos conhecemos. E Deus me ajudasse. Eu queria que ele o fizesse. O celular dele vibrou. Ele fechou os olhos brevemente, a mandíbula apertando, antes de se afastar e atender. O quê? O que quer que a pessoa do outro lado tenha dito fez seu corpo inteiro ficar rígido. Quando? Uma pausa. Entendido. Aumente a segurança. Ninguém entra ou sai sem minha autorização direta. Ele encerrou a ligação e me olhou com uma expressão que não consegui ler. Temos um problema. Outro? Minha voz saiu mais trêmula do que eu pretendia. O ataque não foi aleatório. Ele guardou o telefone. Foi coordenado com outra coisa. Alguém invadiu o apartamento esta noite enquanto estávamos fora. Estavam procurando algo específico. O quê? Você. Os olhos dele seguraram os meus. Estavam procurando informações sobre você. Seu passado, sua família, sua conexão comigo. Ele se moveu até a janela, olhando para os jardins escuros. Alguém sabe sobre o contrato. Sobre por que me casei com você. E parece que alguém acredita que você sabe mais do que realmente sabe. As implicações se cristalizaram lentamente. As informações do meu pai, os nomes e contas que ele te deu, entre outras coisas. Fernando se virou de volta para mim. Parece que alguém acredita que você tem acesso a informações que poderiam prejudicá-los. O que significa que vão vir atrás de você de novo. E da próxima vez, não vão se importar com dano colateral. O que eu tinha comido ficou pesado no meu estômago. Então o que fazemos agora? Agora? Ele cruzou de volta até mim, me puxando de pé. As mãos dele moldaram meu rosto, me forçando a olhar para ele. Agora faço o que deveria ter feito desde o início. Garanto que todos saibam exatamente o que você é para mim, sem mais distância, sem mais quartos separados, sem mais fingimento de que isso é só um contrato. O que você está dizendo? Fernando cruzou de volta até mim, me puxando de pé. As mãos dele moldaram meu rosto, me forçando a olhar para ele. Estou dizendo que o divórcio está cancelado, Melissa. Estou dizendo que você é minha. De verdade, realmente minha. E vou garantir que o mundo inteiro saiba disso. A boca dele se curvou em algo perigoso. Começando agora. Eu deveria ter protestado. Deveria ter me afastado. Exigido minha liberdade. Me apegado aos papéis de divórcio que provavelmente ainda estavam sentados na Mercedes crivada de balas em algum lugar. Em vez disso, fiquei congelada quando as palavras de Fernando afundaram, as mãos dele ainda emoldurando meu rosto como se eu fosse algo precioso e quebrável. Você não pode simplesmente decidir isso. Finalmente consegui dizer, mas minha voz carecia de convicção. Posso. Já decidi. Ele me soltou, mas apenas para pegar minha mão, me conduzindo para fora da cozinha. Vem, você precisa descansar. Para onde estamos indo? Para a cama. Meu coração tropeçou. Fernando. Para dormir, Melissa. Ele olhou para trás, algo quase divertido piscando em seu rosto. Não sou um animal. Quando eu finalmente te tiver, não será porque você está exausta e traumatizada. Será porque você vai me implorar por isso. A arrogância da afirmação deveria ter me enfurecido. Em vez disso, enviou um arrepio pela minha espinha que não tinha nada a ver com medo. Ele me conduziu pela escada, por um corredor forrado com pinturas abstratas, que provavelmente custavam mais do que eu ganharia em uma vida. A casa estava silenciosa exceto por nossos passos na madeira e o zumbido distante de sistemas de segurança. Guardas estavam posicionados em intervalos. Eu podia sentir sua presença mesmo quando não podia vê-los. Sombras dentro de sombras. Fernando parou em frente a um conjunto de portas duplas, empurrando-as para revelar um quarto que era de alguma forma opulento e austero ao mesmo tempo. Uma cama enorme dominava o espaço, vestida em lençóis brancos. Janelas do chão ao teto com vista para os jardins, mas notei que eram escuras, à prova de balas como tudo mais no mundo dele. Este é o seu quarto, ele disse. O meu fica ao lado.
Há uma porta de conexão. Ele gesticulou para uma entrada que eu não tinha notado. Mas tem tranca do seu lado. Você tem controle total sobre se fica aberta ou fechada. Olhei para ele. Você está me dando uma escolha? Sempre te dei escolhas, Melissa. Ele se moveu até uma cômoda, puxando o que pareciam pijamas de seda no meu tamanho. Claro que eram no meu tamanho. Você só nem sempre as reconheceu como tal. Isso não é verdade. Você controlou tudo. Protegi tudo. Ele corrigiu, colocando os pijamas na cama. Há uma diferença. Mas se você quer ver como controle, essa é sua prerrogativa. Ele foi em direção à porta. Então pausou. Dr. Mendes estará aqui em 1 hora para te examinar. Por favor, não discuta com ele. Ele é insuportável quando pacientes são difíceis. Não preciso... Me faça esse favor. Não era um pedido. Depois disso, você deveria dormir. Amanhã, lidamos com quem quer que pense que pode tocar no que é meu. Ele saiu antes que eu pudesse responder, a porta fechando com uma finalidade que me fez sentir subitamente, agudamente sozinha. Afundei na cama, os eventos do dia desabando sobre mim como uma onda. Esta manhã, eu tinha tanta certeza. Entrara com os papéis, planejara os 6 meses de espera, me imaginara tomando minha vida de volta. Simples. Agora estava em uma casa de segurança. Meu pai estava no corredor e alguém me queria morta. Ou pior, queria me usar para chegar a Fernando. E Fernando mesmo tinha acabado de declarar propriedade sobre mim de uma forma que fez algo quente e perigoso se desenrolar no meu peito. Estava tão cansada de lutar. Cansada de fingir que não notava a forma como ele me olhava quando achava que eu não estava prestando atenção. Cansada de ficar acordada no meu quarto separado, me perguntando o que aconteceria se eu simplesmente atravessasse a porta dele uma noite. Os papéis de divórcio tinham sido um último esforço desesperado para me forçar a me afastar de algo que eu sabia que me destruiria. Porque amar Fernando Guedes era uma sentença de morte de um tipo diferente. Lenta e doce e inevitável. Dr. Mendes revelou ser um homem mal-humorado na casa dos 60, com olhos gentis e mãos delicadas. Ele me examinou minuciosamente, verificando o roxo no meu ombro, verificando minha pressão arterial, fazendo perguntas sobre dor e tontura que eu não tinha. Você está notavelmente calma, ele observou guardando sua bolsa médica. A maioria das pessoas que acabou de ser alvejada ainda está tremendo. Estou tremendo por dentro, disse honestamente. Ele sorriu, a expressão transformando suas feições severas. Você é boa para ele, sabe? Fernando, conheço-o desde que era menino. Ele se importa com você. Ele se importa com poder. Ele se importa com você. Dr. Mendes insistiu. Por que mais ligaria para mim à meia-noite, exigindo que eu largasse tudo e viesse examinar você por causa de um roxo? Por que mais teria todo homem em sua organização caçando as pessoas que ousaram te ameaçar? Ele deu um tapinha na minha mão. Aquele garoto está apavorado de te perder. Saiba ou não como dizer isso. Depois que ele saiu, troquei para os pijamas de seda. Eles se ajustavam perfeitamente, claro, e subi na cama enorme. Os lençóis cheiravam a lavanda e algo mais, algo que me lembrava o perfume de Fernando. Ele provavelmente tinha mandado prepará-los especialmente. Deveria estar irritada com a presunção. Em vez disso, enterrei meu rosto no travesseiro e tentei não pensar no fato de que, a uma porta de distância, ele provavelmente também estava acordado. O sono veio em algum momento, mas foi fragmentado e cheio de sonhos. Tiros e olhos frios, e as mãos de Fernando no meu rosto. Sua voz dizendo, minha, 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 como uma oração ou uma maldição. Acordei com a luz do sol entrando pelas janelas e o cheiro de café. Fernando estava sentado em uma poltrona perto da janela, completamente vestido em outro terno impecável, um laptop equilibrado no joelho. Ele levantou os olhos quando me mexi, algo suavizando em sua expressão. Bom dia. Sentei, de repente consciente do meu cabelo bagunçado pelo sono e da forma como a seda se agarrava ao meu corpo.
Há quanto tempo você está aí? Algumas horas. Ele fechou o laptop, colocando-o de lado. Você fala dormindo. Calor inundou minhas bochechas. O que eu disse? Nada coerente. Mas a forma como ele sorriu, lenta e perigosa, me disse que eu tinha dito algo de que ele gostou ouvir. Há café da manhã embaixo. Seu pai já está acordado, comendo o suficiente para 3 pessoas. Acho que a Eduarda o adotou. A normalidade da afirmação era chocante. Você descobriu quem nos atacou? O sorriso desapareceu. Estamos trabalhando nisso. Tenho pessoas revisando filmagens de segurança, rastreando o veículo que escapou. Teremos respostas em breve. E então o quê? Então eu resolvo. Ele se levantou, se movendo até a cama. Mas essa não é sua preocupação. Sua preocupação é ficar segura, ficar aqui e me deixar fazer o que faço de melhor, que é eliminar ameaças. Ele disse tão casualmente, como se estivesse discutindo o clima em vez de violência. Agora se arrume. Mandei trazer roupas para você. Estão no closet. Café da manhã em 20 minutos. Ele foi em direção à porta, mas o chamei. Fernando. Ele se virou. Obrigada, por proteger meu pai. Algo piscou em seus olhos. Surpresa, talvez, ou prazer. Ele é importante para você. Isso o torna importante para mim. Uma pausa. Mesmo que ele seja um péssimo jogador de cartas com julgamento ainda pior. Apesar de tudo, quase sorri. O café da manhã foi um assunto surreal. Meu pai sentado em uma ponta de uma longa mesa de jantar, conversando animadamente com a Eduarda sobre o time de futebol do neto dela. Fernando presidindo na cabeceira, revisando documentos enquanto tomava um cafezinho. E eu sentada entre eles, sentindo como se tivesse entrado em alguma realidade alternativa, onde éramos uma família normal tendo uma manhã normal. Exceto pelos guardas armados visíveis através das janelas. E a forma como o celular de Fernando vibrava constantemente com atualizações, das quais eu não era parte. E a tensão nos ombros do meu pai que me dizia que ele entendia exatamente em quanto perigo estávamos. Melissa, meu pai disse de repente, colocando o garfo de lado. Quero me desculpar por te colocar nessa posição. Pelas dívidas, pelas informações, por tudo. Se eu soubesse, eu teria... Você teria o quê? Fernando não levantou os olhos dos papéis. Feito escolhas diferentes? Jogado menos? Sido um pai melhor? As palavras eram duras, mas o tom era quase conversacional. Ainda assim, vi meu pai estremecer. Fernando, disse calmamente. Agora ele levantou os olhos encontrando os meus. Algo passou entre nós. Uma pergunta, talvez. Ou um teste. Seu pai fez suas escolhas. Fernando continuou, o olhar ainda preso no meu. Assim como eu fiz as minhas. Assim como Melissa está fazendo as dela. Ele finalmente olhou para meu pai. As dívidas estão perdoadas. As informações que você forneceu se provaram valiosas. Sua filha mais do que pagou por seus erros. Mas se você alguma vez colocá-la em risco novamente, se jogar, pegar emprestado ou fazer acordos que possam voltar para tocá-la, não serei tão indulgente. Não era uma ameaça, era uma promessa. Meu pai acenou, o rosto pálido. Entendido. Bom. Fernando se levantou, reunindo seus papéis. Melissa, preciso de você no meu escritório em 1 hora. Precisamos discutir os próximos passos. Que próximos passos? Como vamos fazer sua petição de divórcio desaparecer? Ele disse como se já estivesse decidido. E como vamos convencer todos que nosso casamento não é apenas real, mas inquebrável? Antes que eu pudesse argumentar, ele tinha ido, me deixando sozinha com meu pai e o peso do que acabara de declarar. Melissa, meu pai disse calmamente, você não precisa fazer isso. Se você realmente quer sair, encontrarei um jeito. Não há jeito. Empurrei meu prato, o apetite sumido. Você ouviu ele. Isso não é mais sobre o contrato. É sobre outra coisa completamente diferente. O quê? Pensei nas mãos de Fernando no meu cabelo, sua voz dizendo, você é minha, com tanta certeza.
Pensei na forma como ele tinha coberto meu corpo com o dele quando o tiroteio começou. Na forma como ligou para um médico por causa de um simples roxo. Na forma como estava sentado no meu quarto esta manhã, como se não suportasse estar longe de mim. Ainda não sei, admiti. Mas vou descobrir. O escritório de Fernando era todo madeira escura e couro, prateleiras forradas com livros em português, inglês e italiano, textos de negócios, filosofia, literatura. Uma mesa grande dominava o espaço, coberta com monitores e arquivos. Ele estava de pé na janela quando entrei, de costas para mim, o telefone pressionado na orelha. Não me importo quanto vai custar, ele estava dizendo. Encontre-os. Traga-os para mim vivos, se possível. Uma pausa. Sim, todos eles. Quero saber quem deu a ordem. Ele encerrou a ligação e se virou para me encarar. Fecha a porta. Fiz isso, meu coração martelando. O Fernando neste cômodo era diferente daquele no café da manhã. Mais duro, mais frio, cada centímetro o homem perigoso cujo nome fazia criminosos se benzerem. Sente-se. Ele gesticulou para uma cadeira de couro do outro lado de sua mesa. Sentei, as mãos dobradas no colo para esconder o tremor. Ele puxou algo em um dos monitores, girando-o para que eu pudesse ver. Filmagem de segurança do apartamento, com data e hora de ontem à noite. Assisti enquanto duas figuras, mascaradas e vestidas de preto, se moviam pela nossa casa com eficiência aterrorizante. Foram direto para o escritório de Fernando, depois para o meu quarto. Eles conheciam o layout, Fernando disse. Sabiam exatamente onde procurar. O que significa que ou alguém que esteve lá dentro deu informações, ou eles estão nos vigiando há um tempo. Terminei, gelo se formando no meu estômago. Exatamente. Ele puxou outra imagem, de documentos espalhados pela minha escrivaninha no quarto. Meus cadernos, meus livros de desenho, meu laptop aberto no e-mail. Fotografaram tudo. Cada detalhe pessoal que conseguiram encontrar. Por quê? Porque conhecimento é poder, Melissa. E alguém quer poder sobre você. Ele fechou as imagens. O que nos traz a nossa solução. Que é? Fernando contornou a mesa, se apoiando na borda diretamente na minha frente. Tornamos você intocável. Transformamos você de um passivo em um ativo tão valioso que prejudicá-la iniciaria uma guerra que ninguém pode bancar. Como? Os olhos dele seguraram os meus. Tornando nosso casamento real, integrando você completamente no meu mundo, nos meus negócios, na minha vida, garantindo que todos saibam que tocar em você é tocar em mim. Você quer me usar como isca. Quero fazer de você minha parceira. Ele estendeu a mão, afastando uma mecha de cabelo do meu rosto. Há uma diferença. Há? Examinei seu rosto. Ou isso é só outra forma de me controlar? Talvez. O polegar dele traçou minha maçã do rosto. Mas também é a única forma de te manter viva. A verdade disso se instalou sobre mim como um cobertor pesado. Não havia como voltar agora. No momento em que eu tinha entrado com aqueles papéis de divórcio, tinha colocado algo em movimento que nenhum de nós podia parar. O que eu preciso fazer? Perguntei calmamente. Fernando sorriu. Lento, satisfeito, perigoso. Primeiro, cancelar a petição de divórcio. Segundo, mudar suas coisas para o meu quarto. Terceiro, a mão dele deslizou para meu cabelo. Deixar eu mostrar ao mundo exatamente a quem você pertence. A palavra pertence deveria ter acionado todo o instinto que eu possuía. Deveria ter me feito me afastar, exigir respeito, insistir na minha autonomia. Em vez disso, algo escuro e faminto se mexeu dentro de mim com a possessividade na voz dele. E o que eu ganho em troca? Perguntei, surpresa com a firmeza no meu tom. Os olhos de Fernando brilharam com aprovação. Garota esperta, sempre negocie. Ele me soltou, voltando para sua mesa. De repente, todo negócios. Acesso total a todas as contas, pessoais e empresariais. Seu nome em tudo que possuo. Um lugar à mesa durante reuniões. Poder real, não apenas a aparência dele.
Por que você me daria isso? Porque se você vai ser minha parceira, precisa das ferramentas para se proteger. Ele puxou um arquivo, deslizando-o pela mesa. Isso é tudo que possuo. Propriedades, investimentos, empresas de fachada, negócios legítimos. É seu. Tudo. Olhei para o arquivo como se ele pudesse me morder. Isso é loucura. Isso é sobrevivência. Ele se recostou na cadeira, me estudando. Você acha que fiquei vivo por tanto tempo fazendo as coisas pela metade? Quando me comprometo com algo, me comprometo completamente. E estou me comprometendo com você, Melissa. A te manter segura. A transformar este casamento em algo de que nenhum de nós pode se afastar. Mesmo se eu não quiser, as palavras saíram antes que eu pudesse pará-las. Especialmente. O sorriso dele era afiado. Porque apesar do que você entrou ontem, você não quer realmente ir embora. Você só quer saber que importa, que é mais que uma transação. Odiei que ele estivesse certo. Tudo bem. Me levantei, canalizando cada grama de coragem que possuía. Mas tenho condições. Claro que tem. Ele gesticulou para eu continuar. Sem mais vigilância nos meus espaços privados. Sem mais rastreamento de cada movimento meu. E respirei fundo. Você me conta a verdade sobre tudo. Seus negócios, seus inimigos, a razão real de alguém querer me machucar. Não me deixe no escuro sem saber o que está realmente acontecendo. Fernando ficou quieto por um longo momento, os dedos tamborilando na mesa. Quando finalmente falou, a voz estava medida. A vigilância fica, mas vou limitar apenas a feeds de segurança, sem áudio, sem monitoramento pessoal. O rastreamento não é negociável até essa ameaça ser resolvida. Mas a verdade... Ele se levantou, contornando para me encarar. A verdade pode ser pior do que você imaginou, Melissa. Quão pior? Ele estudou meu rosto, então acenou lentamente. As informações do seu pai levaram à queda da operação de lavagem de dinheiro da família Andrade. Eles perderam mais de 200 milhões de reais. Meu sangue gelou. Seu pai deveria ter morrido há 6 meses. Um acidente de carro feito para parecer natural. Eu impedi. A mandíbula de Fernando se apertou. Tenho impedido todos os dias desde então. Mas agora eles sabem sobre você. Sabem que machucar você me machuca mais do que matar seu pai jamais poderia. Então ontem foram os Andrade fazendo seu movimento. Testando minhas defesas, vendo até onde podiam empurrar. A mão dele encontrou meu queixo, inclinando meu rosto para cima. E descobriram algo que tentei muito esconder. Que você não é apenas uma esposa contratual. Você é minha fraqueza. A admissão ficou suspensa entre nós, crua e honesta. Então talvez devêssemos nos divorciar, sussurrei. Talvez isso me mantivesse segura. Você acha que eles acreditariam? A risada dele era amarga. Depois de 3 anos, depois da forma como te guardei, eles presumiriam que era um truque. E estariam certos. Não há como se afastar disso, Melissa. Não para nenhum de nós. Então estou presa. Nós dois estamos. O polegar dele roçou meu lábio inferior. A questão é se vamos lutar um contra o outro enquanto estamos presos, ou se vamos lutar juntos contra eles. Antes que eu pudesse responder, o celular dele vibrou. Ele olhou e algo escuro cruzou suas feições. Encontraram um dos atiradores. Seus olhos encontraram os meus. Está sendo trazido aqui agora. O ar entre nós mudou. Ficou mais denso. Fernando, vou te fazer uma pergunta, e preciso que pense cuidadosamente antes de responder. Ele pausou. Você quer saber o que faço com pessoas que ameaçam o que é meu? A pergunta era um teste. Entendi isso instintivamente. Ele estava oferecendo uma olhada por trás da cortina. Uma chance de ver o monstro que todos os outros viam quando olhavam para ele. Deveria ter dito não. Deveria ter mantido a ficção confortável de que podia amá-lo sem aceitar tudo o que ele era. Sim, me ouvi dizer. Me mostre.
Algo feroz e aprovador brilhou em seus olhos. Então venha comigo. Mas, Melissa... Ele pegou meu pulso, o aperto gentil, mas firme. Uma vez que vir isso, não tem como voltar atrás. Uma vez que souber exatamente do que sou capaz, não há como voltar à ilusão. Não quero mais a ilusão. A verdade disso me surpreendeu. Quero a realidade. Toda ela. Ele examinou meu rosto por um longo momento, então acenou. Fique perto de mim. Não fale a menos que eu diga. E se em algum ponto ficar demais, você sai. Entendido? Entendido. Fernando me conduziu para baixo, para o porão. Um espaço que eu não sabia que existia. A temperatura caiu a cada degrau, e o polimento elegante dos andares superiores deu lugar a concreto e aço. Passamos por 3 portas de segurança, cada uma exigindo cartão e impressão digital. O cômodo no fim do corredor era esparso. Uma única cadeira sentada no centro, parafusada no chão. Ralos posicionados em intervalos no concreto. As paredes vazias, exceto por um armário que eu não queria examinar muito de perto. 2 dos homens de Fernando estavam de guarda, e entre eles, amarrado à cadeira, o rosto sangrando e inchado, estava um homem que eu não reconheci. Chefe. Henrique apareceu das sombras. Ele tem resistido, mas acho que vai falar agora. Fernando acenou, tirando o paletó do terno e me entregando sem uma palavra. Arregaçou as mangas com precisão metódica e notei pela primeira vez que as cicatrizes em seus antebraços não eram apenas desbotadas. Eram deliberadas, padronizadas. Alguém o tinha cortado repetidamente nos mesmos lugares, de novo e de novo. Senhor Ribeiro, Fernando disse conversacionalmente, se aproximando do homem amarrado. Obrigado por se juntar a nós. Vai se ferrar. O punho de Fernando disparou tão rápido que mal vi o movimento. O estalo do impacto ecoou nas paredes de concreto. A cabeça do homem estralou para trás, mais sangue salpicando o chão. Vamos tentar de novo, Fernando disse, a voz nunca se elevando. Quem te contratou para atirar no meu veículo ontem? Você vai me matar de qualquer jeito. Verdade. Fernando se levantou, indo até o armário. Quando se virou, segurava uma faca. Simples, utilitária, aterrorizante em sua clareza. Mas há muitas formas de morrer, Senhor Ribeiro. Algumas são rápidas, outras... Ele deixou a frase no ar. Levam consideravelmente mais tempo. Eu deveria estar horrorizada. Deveria ter corrido do cômodo. Deste homem. Da violência casual se desenrolando na minha frente. Mas não consegui me mover. Não consegui desviar o olhar do rosto de Fernando, calmo, controlado, absolutamente desprovido de misericórdia. Este era o homem que tinha matado por mim. Mataria por mim de novo. Queimaria o mundo se significasse me manter segura. E Deus me ajudasse. Alguma parte distorcida de mim achava isso inebriante. Os Andrade... O homem finalmente gritou. Francesco Andrade pessoalmente deu a ordem. Bom. Fernando colocou a faca de lado. E a invasão no meu apartamento? Ele também? Sim. Ele queria informações sobre sua esposa. As rotinas dela, conexões dela, qualquer coisa que pudesse ser usada. Usada como? O homem hesitou, e Fernando se aproximou de novo. Vantagem! O homem praticamente berrou. Ele está planejando algo maior, uma troca. Sua esposa por algo que ele quer. O que ele quer? Os drives, os que o pai dela entregou. Ele acha que você ainda tem cópias. Acha que está segurando sobre ele. Fernando ficou muito quieto. Quando falou, sua voz era suave, mal acima de um sussurro, e mais aterrorizante do que qualquer grito poderia ter sido. E ele planeja devolvê-la viva depois dessa troca? Silêncio. Responda à pergunta, Sr. Ribeiro. Não, o homem sussurrou. Ele planeja mandá-la de volta em pedaços. A temperatura no cômodo pareceu cair 20 graus. A mão de Fernando se apertou, os nós dos dedos ficando brancos. Quando falou novamente, sua voz estava controlada,
mas vi a fúria mal contida em seus olhos. Obrigado pela honestidade. Ele se virou para Henrique. Seja rápido. Ele cooperou. Chefe. Henrique acenou. Fernando cruzou de volta para mim, pegando o paletó e vestindo-o de volta. As mãos dele estavam firmes enquanto abotoava, mas vi o músculo saltar em sua mandíbula. Vi a forma como os dedos apertaram quase imperceptivelmente. Vem, ele disse calmamente. Seguiu para fora, de volta pelas portas de segurança, subindo as escadas. Não falamos até estarmos de volta em seu escritório, porta fechada, os sons do porão distantes atrás de nós. Agora você sabe, ele disse, indo se servir de uma bebida. Isso é o que sou, o que faço. Cruzei até ele, tirando o copo da mão dele e colocando-o de lado. Os olhos dele se arregalaram ligeiramente quando coloquei minhas palmas planas contra seu peito, sentindo seu coração martelando. Você me protegeu, disse calmamente. Aquele homem teria me matado sem pensar 2 vezes. E você vai garantir que Francesco Andrade não possa machucar meu pai, ou eu, ou qualquer outra pessoa de quem você se importa. Isso não torna certo. Não estou perguntando sobre certo. Olhei para ele. Estou perguntando se você vai me manter segura. Se vai fazer o que for necessário. Sim, sem hesitação. Sempre. Então me mostre. As palavras saíram sem fôlego. Mostre que sou sua, que você realmente me quer e se importa comigo. Torne real, Fernando. Tudo. O controle dele se quebrou. Em um momento eu estava de pé. No seguinte, estava pressionada contra a mesa dele, a boca de Fernando na minha com uma fome que 3 anos de contenção apenas tinham afiado. As mãos dele estavam no meu cabelo, na minha cintura, me puxando para mais perto como se pudesse nos fundir em uma pessoa só. Retribuí o beijo com igual desespero, saboreando uísque e perigo e algo mais escuro. Meus dedos lutaram com a gravata dele, afrouxando-a, precisando de menos barreiras entre nós. Melissa. Ele gemeu contra minha boca, o som enviando calor direto através de mim. Se vamos fazer isso, consegui dizer entre beijos. Então fazemos direito, sem mais quartos separados. Sem mais distância. Você quer que eu seja sua? Então me tome. Me reivindique. Torne tão real que não haja dúvida na mente de ninguém, incluindo a minha. Ele se afastou apenas o suficiente para examinar meu rosto, os olhos procurando nos meus. Você entende o que está concordando? Isso não é apenas sexo, Melissa. Isso é rendição, completa e total. Só se for nos 2 sentidos. Segurei seu olhar. Você me quer rendida? Então se renda para mim também, sem mais paredes, sem mais segredos. Fazemos isso juntos ou não fazemos? Por um longo momento, achei que ele pudesse recusar. Pudesse se afastar e reconstruir a distância cuidadosa que mantivemos por 3 anos. Em vez disso, ele me levantou na mesa dele, espalhando papéis, ficando entre minhas coxas. A testa dele descansou contra a minha. Nossa respiração irregular e sincronizada. Você vai me arruinar, ele sussurrou. Bom, puxei-o mais perto. Você tem me arruinado desde o dia em que nos conhecemos. O celular dele vibrou. Insistente, urgente. Ele ignorou. Vibrou de novo. Fernando. Deixe tocar. A boca dele encontrou minha garganta, dentes roçando a pele sensível lá. O mundo pode esperar. Mas o telefone continuou vibrando. E em algum momento, relutantemente, ele se afastou o suficiente para olhar. O que quer que viu fez ele praguejar em italiano. O que é? Andrade. Ele me mostrou a tela. Uma mensagem de texto com uma foto anexada. Meu pai, inconsciente ou pior, amarrado a uma cadeira similar à que tínhamos acabado de deixar no porão. O mundo inclinou. Mas ele estava aqui? Estava no café da manhã? Isso foi há 2 horas. Fernando já estava se movendo, pegando o paletó, verificando sua arma. Devem tê-lo pego quando estávamos no porão. Droga. Ele puxou o telefone ligando para alguém. Henrique,
Temos uma brecha. Quero todo homem que temos procurando o perímetro agora. Ele se virou para mim, o rosto uma máscara de fúria controlada. Fique aqui, tranque a porta. Não abra para ninguém exceto eu. Vou com você. Não. Fernando? Não. Pela primeira vez, sua voz se elevou. Então ele se forçou a se acalmar, as mãos moldando meu rosto. Preciso saber que você está segura. Por favor, Melissa. Pela primeira vez, apenas faça o que peço sem discutir. O medo nos olhos dele, medo real, honesto, me fez acenar. Ele me beijou mais uma vez, duro e possessivo. Então foi embora. E fiquei sozinha no escritório dele. Os lábios inchados do beijo dele. Meu pai nas mãos de um homem que queria me mandar de volta em pedaços. E o conhecimento terrível de que tinha acabado de me render completamente a um homem que poderia não conseguir me proteger afinal. Os minutos se arrastaram como horas. Caminhei pelo escritório de Fernando, minha mente girando por cada possibilidade terrível. O rosto do meu pai naquela foto, pálido, machucado, inconsciente. Como eles tinham chegado a ele? Como violaram a segurança de Fernando? Meu telefone vibrou. Um número desconhecido. Olhei para ele, a mão tremendo, sabendo que não deveria atender, mas incapaz de me impedir. Alô? Senhora Guedes. A voz era suave, culta, com um leve sotaque italiano. Ou deveria dizer futura senhora Guedes. Entendo que você entrou com pedido de divórcio. Gelo inundou minhas veias. Quem é? Francesco Andrade. Acredito que temos um problema mútuo. Seu marido tem algo que me pertence, e eu tenho algo que pertence a você. Se machucar meu pai, então você vai o quê? Ele riu suavemente. Você não tem poder aqui, passarinho. Mas sou um homem razoável. Mas estou disposto a fazer uma troca. Que tipo de troca? Os drives que seu pai roubou de mim, entregues por você, pessoalmente, e devolverei seu pai vivo. Fernando nunca concordará. Então suponho que seu pai morrerá. O tom dele permaneceu conversacional. Você tem 2 horas. Venha sozinha para o velho armazém de café no Cais 17. Traga os drives. Se houver qualquer um dos homens de Guedes, a morte de seu pai estará na sua consciência. Ele pausou. Ah, e senhora Guedes, estou ansioso para conhecê-la. Fernando a manteve escondida por tanto tempo. Tenho curiosidade de ver o que faz você valer começar uma guerra. A linha ficou muda. Minhas mãos tremiam quando abaixei o telefone. 2 horas. Cais 17. Vir sozinha. Tudo em mim gritava para esperar por Fernando, contar a ele, deixá-lo lidar com isso. Mas a memória daquela foto, o rosto machucado do meu pai, tomou a decisão por mim. Movi-me rapidamente, vasculhando a mesa de Fernando até encontrar o que procurava. Uma chave para o cofre dele, escondida na parte de trás de uma gaveta. Dentro do cofre, entre pilhas de dinheiro e documentos que não tinha tempo de examinar, estavam 3 HDs externos, cada um rotulado com datas e códigos que não entendia. Estes tinham que ser o que Andrade queria, as cópias da informação que meu pai forneceu. Peguei-os, enfiando-os na bolsa junto com meu telefone. Então hesitei, olhando para a arma também no cofre. Nunca tinha disparado uma arma na minha vida, mas o peso dela parecia um seguro que não podia me dar ao luxo de dispensar. Coloquei-a na bolsa. Sair da casa foi mais difícil. Guardas estavam posicionados por toda parte, e não tinha dúvida de que Fernando tinha ordenado que me mantivessem dentro. Mas passei 3 anos sendo subestimada, sendo vista como decorativa em vez de perigosa. Esperei até o guarda fora do escritório de Fernando se afastar para falar no rádio. Então escorreguei para fora, movendo-me rapidamente pelos corredores. Sabia que havia uma entrada de serviço perto da cozinha. Eduarda tinha mencionado quando mostrava a casa ao meu pai. A cozinha estava vazia. Peguei um casaco do gancho perto da porta e deslizei para fora no ar frio da tarde. Nenhum alarme soou. Nenhum grito me seguiu. Cheguei à cerca do perímetro e encontrei uma seção escondida por arbustos crescidos demais.
A cerca era alta, coberta com arame na parte superior, mas meu desespero me tornou mais forte do que eu sabia. Escalei, ignorando a forma como o metal cortava minhas palmas, ignorando o rasgo na minha roupa. Caí do outro lado, aterrissando com força, meu tornozelo torcendo dolorosamente. Mas empurrei através disso, mancando em direção à estrada que podia ver através das árvores. Um táxi estava passando. Um milagre. Sinalizei para ele, sem fôlego. Cais 17. Ofeguei. Por favor, é uma emergência. O motorista, um homem mais velho com olhos gentis, olhou minhas roupas rasgadas e mãos sangrando e acenou. Entre. A viagem levou 45 minutos através do trânsito que me fez querer gritar. Meu telefone vibrava constantemente. Fernando ligando, mandando mensagens, ligando de novo. Desliguei, incapaz de suportar a culpa de ignorá-lo, mas sabendo que se atendesse, ele me rastrearia e meu pai morreria. O Cais 17 ficava no Distrito Industrial Velho, há muito abandonado. Contêineres de transporte enferrujados criavam um labirinto de metal e o cheiro de água salgada misturado com decadência pairava pesado no ar. O sol estava se pondo, lançando tudo em tons de laranja e sombra. Paguei ao motorista com dinheiro da bolsa e saí, meu tornozelo latejando a cada passo. Tem certeza disso, senhorita? O motorista perguntou preocupado. Essa não é uma área segura. Não tenho escolha. Obrigada. Ele foi embora relutantemente e fiquei sozinha. O armazém ficava à frente, uma estrutura grande com janelas quebradas e paredes cobertas de grafite. A porta estava aberta. Um convite ou armadilha. Provavelmente ambos. Entrei, meus olhos se ajustando à luz fraca. O espaço era cavernoso, vazio, exceto por equipamento velho e destroços. Passos ecoaram de mais fundo. Senhora Guedes. Francesco Andrade emergiu das sombras, e entendi imediatamente por que comandava medo. Era mais jovem do que esperava, talvez 50, com cabelo salpicado de prata e o tipo de rosto que seria bonito se não fosse pela frieza nos olhos. 2 homens o flanqueavam, ambos armados. E atrás deles, amarrado a uma cadeira, estava meu pai. Vivo. Consciente. Seus olhos se arregalaram quando me viu. Melissa, não! Ele gritou. Saia daqui. Um dos guardas o atingiu e estremeci. Isso é suficiente, Andrade disse gentilmente. A garota veio como instruído. Vamos ser civilizados. Ele se virou para mim. Você tem o que pedir? Puxei os drives da bolsa, segurando-os. Solte o primeiro. Não acho que funcione assim. Andrade sorriu. Você me dá os drives. Verifico se são autênticos. Então vocês 2 vão livres. Você está mentindo. Talvez. Ele deu de ombros. Mas que escolha você tem? Ele estava certo. Não tinha vantagem nenhuma, sem apoio, sem plano além de tirar meu pai vivo. Dei um passo à frente, estendendo os drives. Andrade se aproximou para pegá-los. O armazém explodiu em luz e som. Os homens de Fernando despejaram por cada entrada, armas em punho, se movendo com precisão militar. Os guardas de Andrade tentaram reagir, mas foram superados em número e manobrados em segundos. E então o próprio Fernando apareceu, caminhando pelo caos como um anjo vingador. Sua arma estava desembainhada, o rosto uma máscara de fúria fria que nunca tinha visto antes. Você cometeu um erro, Francesco. A voz dele carregou pelo armazém. Você tocou no que é meu. Guedes. A compostura de Andrade rachou ligeiramente. Isso é um assunto privado. Você sequestrou meu sogro. Ameaçou minha esposa. Tentou usá-la contra mim. A arma de Fernando nunca vacilou. Isso para de ser privado no momento em que a trouxe para isso. Fiquei congelada, os drives ainda apertados na minha mão enquanto os homens de Fernando protegiam a área. Henrique apareceu ao meu lado, gentilmente pegando os drives e me guiando em direção ao meu pai. Está machucada? Meu pai sussurrou enquanto tirava suas amarras. Estou bem. Você está? Já estive melhor. As mãos dele tremiam. Melissa,
Você não deveria ter vindo. Claro que vim. Você é meu pai. As cordas caíram, e ajudei-o a se levantar. Fernando e Andrade ainda estavam se encarando. A tensão entre eles densa o suficiente para cortar. Os drives deveriam ter sido destruídos. Andrade disse. Você prometeu. Não prometi nada. O sorriso de Fernando era afiado. E agora você me deu exatamente o que precisava. Prova do envolvimento da sua família em tráfico, lavagem de dinheiro e tentativa de assassinato. Tudo capturado nos dispositivos de gravação que minha esposa estava usando. Minha mão voou para o colar que tinha colocado esta manhã. Um presente de Fernando que pensei ser apenas uma joia. Claro que não era. O rosto de Andrade ficou branco. Você me armou uma cilada. Você armou uma cilada. Fernando finalmente abaixou a arma, mas apenas porque Henrique tinha se movido para a posição atrás de Andrade. Você tornou isso pessoal quando a ameaçou. Agora acaba. A operação da sua família está terminada. Seus ativos estão congelados. E você... Sua voz caiu para algo mortal. Vai desaparecer. Você não pode... Posso. Já fiz. Já está feito. Fernando finalmente olhou para mim, e a fúria em seus olhos suavizou em algo mais. Guardas, levem o Sr. Andrade e seus homens sob custódia. A polícia estará aqui em 10 minutos para coletá-los. Polícia? Sussurrei para Henrique. Chefe fez um acordo. Henrique murmurou. Informações sobre a operação de Andrade em troca de imunidade. Tudo legal. Bom, a maior parte. Fernando cruzou até mim, as mãos imediatamente verificando por ferimentos. Os dedos dele encontraram os cortes nas minhas palmas da cerca, a tela rasgada das minhas roupas, e a mandíbula dele se apertou. Você saiu da casa segura. Tive que fazer isso. Você poderia ter sido morta. A voz dele era rouca. Entende isso? Se Andrade tivesse decidido atirar em você no momento em que entrou, se isso tivesse dado errado. Beijei-o, cortando suas palavras com minha boca na dele, derramando 3 anos de medo e frustração e amor desesperado e tolo naquilo. Ele me beijou de volta com força, os braços me esmagando contra ele. Não faça isso nunca mais. Ele disse contra meus lábios. Nunca se arrisque assim. Meu pai... Eu o teria levado de volta. Tinha um plano. Sempre tenho um plano. Ele se afastou o suficiente para me olhar, as mãos moldando o meu rosto. Mas você... Deus, Melissa. Você me aterroriza. Me faz fraco. Me faz me importar com coisas que um homem na minha posição não deveria. Isso é tão ruim assim? É tudo. O polegar dele afastou uma lágrima que não percebi ter caído. Estava errado. No começo, quando me casei com você. Disse a mim mesmo que era sobre um herdeiro, sobre estratégia. Mas a verdade é que você é tão maravilhosa que soube que você seria a coisa que ou me salvaria ou me destruiria. E qual é? Ambos. Ele sorriu. E foi real, caloroso, transformando seu rosto em algo quase vulnerável. Você é ambas, Melissa. E eu não teria de outra forma. Sirenes uivaram à distância, ficando mais altas. Precisamos ir, Henrique disse calmamente. Antes que a polícia chegue e comece a fazer perguntas desconfortáveis. Fernando acenou, mantendo um braço ao meu redor enquanto nos movíamos em direção à saída. Meu pai caminhava ao nosso lado, apoiado por um dos guardas. O que acontece agora? Perguntei quando emergimos no ar fresco da noite. O sol tinha se posto completamente, estrelas começando a aparecer no céu escurecendo. Agora? Fernando me guiou até um dos SUVs esperando. Agora Andrade vai para a prisão por muito tempo. O império da família dele desmorona. E você... Ele me ajudou a entrar no veículo, deslizando ao meu lado. Você se muda para o meu quarto como concordamos. E os papéis de divórcio? Podemos queimar, nunca mencionados de novo. A mão dele encontrou a minha, dedos entrelaçando. Você está presa a mim, Sra. Guedes. Para melhor ou pior. Provavelmente mais pior do que melhor considerando quem sou. Posso viver com isso.
Apoiei minha cabeça em seu ombro, de repente exausta. Contanto que prometa algo. O quê? Não me deixe pensar em mais nenhum segundo que não se importa comigo. Ele ficou quieto por um momento, então pressionou um beijo no topo da minha cabeça. Nunca. A viagem de volta à casa de segurança foi silenciosa. Meu pai cochilando no banco da frente. Fernando me segurando como se tivesse medo de que eu pudesse desaparecer. Quando finalmente chegamos, Eduarda fez questão de cuidar de nós dois, insistindo em que comêssemos apesar da hora tardia. Dr. Mendes retornou para verificar meus ferimentos. Os cortes nas mãos, o tornozelo torcido, os roxos que já estavam se formando. Fernando observou da porta, a expressão ilegível. Ela é resiliente. Dr. Mendes observou, enfaixando minhas palmas. Mais forte do que parece. Eu sei. A voz de Fernando era suave. Sempre soube. Mais tarde, depois que meu pai foi instalado em seu quarto e a casa finalmente silenciou, Fernando me conduziu ao quarto dele. Aquele adjacente ao meu através daquela porta de conexão que nunca tive coragem de abrir. Era similar ao meu, mas de alguma forma mais pessoal. Livros empilhados na mesa de cabeceira. Uma foto na cômoda de uma mulher que devia ser sua mãe. Seus óculos de leitura deixados descuidadamente em uma cadeira. Esse sou eu. Ele disse calmamente. Não o chefe, não o empresário. Apenas Fernando. Cruzei até a foto, estudando o rosto da mulher. Ela tinha os olhos dele, sua inteligência aguçada. Me fale sobre ela. Era feroz. Protetora. Comandava a casa enquanto meu pai comandava os negócios. Mas todos sabiam que ela era o verdadeiro poder. Ele veio ficar ao meu lado. Ela teria gostado de você. Teria apreciado sua força. Quando ela morreu, 10 anos atrás, a mandíbula dele apertou. Meu pai a seguiu 6 meses depois. Não conseguia viver sem ela. Foi isso que quis dizer quando disse que obsessão corre na sua família? Talvez. Ele me virou para encará-lo, as mãos gentis nas minhas palmas enfaixadas. Ou talvez eu só tenha reconhecido em você o que meu pai viu em minha mãe. Alguém em torno de quem vale construir uma vida. Alguém por quem vale morrer. Prefiro que viva por mim. Isso também. Ele sorriu, então ficou sério. Preciso que entenda algo. O que fizemos esta noite, o que estamos fazendo, não é sem consequências. A prisão de Andrade vai criar um vácuo de poder. Outras famílias vão se mover para preenchê-lo. As coisas podem ficar perigosas de novo antes de melhorarem. Eu sei. E você ainda está disposta a ficar? Pensei sobre os papéis de divórcio, sobre minha tentativa desesperada de liberdade. Pensei sobre os 3 anos passados de distância cuidadosa e solidão. E pensei sobre os braços de Fernando ao meu redor durante o tiroteio, sua fúria quando meu pai foi levado, a forma como disse, "Você é minha", como se fosse tanto ameaça quanto promessa. Eu quero ficar, Fernando. Sempre quis que você cruzasse a linha que coloquei entre nós. Só tinha medo, só vestia uma capa de hostilidade contra você porque tinha medo do que estava sentindo por você. O que você sente, Melissa? Agora só quero que você termine o que começou. Estendi a mão, puxando-o para um beijo que tinha gosto de promessas e novos começos. Me leve para a cama, marido. Temos 3 anos para compensar. Sim, senhora. Ele me levantou facilmente, me carregando até a cama apesar do meu protesto de que meu tornozelo estava bem. Mas, Melissa, vamos fazer isso do meu jeito. Devagar. Minuciosamente. Até você entender exatamente o que significa ser minha. Calor inundou através de mim. Isso é uma ameaça? É uma garantia. Ele me colocou na cama, os olhos escuros com promessa. Até amanhã. Você não vai lembrar por que já quis ir embora. E enquanto ele provava seu ponto através das longas horas da noite, com mãos que sabiam exatamente como me fazer render, com palavras que despiam cada defesa que construí, com uma possessão que era de alguma forma também reverência.
percebi que ele estava certo. Nunca quis ir embora. Apenas queria importar. E agora, entrelaçada em seus lençóis com o amanhecer quebrando pelas janelas, seu coração batendo firme sob minha orelha, finalmente importava. 3 meses depois, sentei à direita de Fernando durante uma reunião com os chefes das 5 famílias mais importantes de São Paulo. Meu pai, sóbrio agora, frequentando reuniões de jogadores anônimos 2 vezes por semana, sentava-se do outro lado, servindo como conselheiro. Os papéis de divórcio eram cinzas na lareira de Fernando. Meu nome estava em cada documento que importava. E quando os antigos associados de Francesco Andrade tentaram questionar a presença de uma mulher à mesa, Fernando simplesmente disse: "Ela é minha esposa, é minha parceira, e é mais inteligente que metade de vocês juntos. Alguém que tenha problema com isso pode sair." Ninguém saiu. Naquela noite, de volta ao apartamento na Faria Lima para o qual tínhamos retornado uma vez que a ameaça foi neutralizada, Fernando me encontrou em nosso escritório. Nosso agora, não apenas dele, revisando relatórios de aquisição. Trabalhando até tarde? Ele veio por trás da minha cadeira, as mãos pousando em meus ombros. Alguém tem que manter seus negócios funcionando suavemente. Inclinei minha cabeça para trás para olhá-lo. Além disso, encontrei algo interessante nos contratos da autoridade portuária. Ah, é? Uma brecha que podemos explorar. Pode nos economizar milhões e nos colocar em posição de controlar rotas de transporte de 3 territórios adicionais. As mãos dele apertaram em meus ombros. Já te disse que você é brilhante? Não na última hora. Estava começando a me sentir negligenciada. Ele riu. Um som que aprendi a arrancar dele com mais frequência. Então me puxou de pé, os braços envolvendo minha cintura. Venha para a cama, Melissa. Os contratos podem esperar até amanhã. Podem? Tracei a linha de sua mandíbula. Pensei que você me queria como parceira completa. Quero, mas também quero minha esposa na minha cama onde não consigo dormir se ela não estiver. Os olhos dele brilharam. É permitido ser possessivo ocasionalmente. Ocasionalmente? Levantei uma sobrancelha. Fernando, você tem guardas me seguindo até a galeria de arte. Revisa os feeds de segurança diariamente. Pessoalmente, examina cada pessoa que conheço. Isso não é ocasionalmente. É um de estilo de vida. E você adora isso. Ele não estava errado. Admita, Melissa. Você adora saber que não suporto a ideia de alguém mais sequer olhando para você. Adora que sou obcecado em te manter segura. Adora que preciso de você. Talvez, puxei-o para um beijo. Mas apenas porque você precisa de mim tanto quanto eu preciso de você. Somos igualmente obcecados, igualmente possessivos, igualmente arruinados para qualquer outra pessoa. Bom, ele me levantou, me carregando em direção ao nosso quarto. O espaço que compartilhávamos agora. A porta de conexão removida completamente. Porque planejo te manter arruinada pelo resto de nossas vidas. E enquanto ele provava esse ponto mais uma vez, pensei sobre a garota que fui 3 meses atrás. Aquela que tinha entrado com o divórcio, pensando que liberdade era distância, pensando que segurança significava fuga. Ela estava errada. Liberdade era escolher ficar. Segurança era estar com alguém que queimaria o mundo antes de deixar você se machucar. E amor, real, aterrorizante, amor que consome tudo, era se render completamente enquanto sabia que a outra pessoa tinha se rendido exatamente da mesma forma. Tentei acabar nosso contrato de casamento. Mas o ciúme de Fernando, sua possessividade, sua recusa absoluta de me deixar ir, tinha me dado algo melhor. Um casamento real. Uma parceria verdadeira. Uma história de amor escrita em perigo e devoção. E o tipo de obsessão sobre a qual poetas escreviam e psicólogos alertavam. E eu não mudaria um único momento disso. Eu te amo. Sussurrei contra sua pele, as palavras saindo pela primeira vez. Ele congelou, se afastando para me olhar. Nunca tinha dito antes. Nenhum de nós tinha. As palavras pareciam pequenas demais, insuficientes demais para o que queimava entre nós. Diga de novo.
Ele comandou suavemente. Eu te amo, Fernando Guedes. Te amo obsessivamente, possessivamente, completamente. O sorriso dele era devastador. Bom, porque eu te amo desde o momento em que você entrou no meu escritório 3 anos atrás negociando. Te amei todos os dias desde então. Ele me beijou profundamente, completamente. Mesmo quando estava tentando me deixar. E vou te amar até o dia em que eu morrer. Provavelmente mais tempo, já que sou teimoso demais para deixar a morte nos separar. Essa é a ameaça mais romântica que alguém já me fez. Sou um romântico no fundo. As mãos dele traçaram padrões na minha pele. Um romântico possessivo, ciumento, obcecado que finalmente tem exatamente o que quer. E o que é isso? Você. Para sempre. Minha. Nossa. Corrigi. Pertencemos um ao outro. Lembra? Nossa. Ele concordou. Para sempre. E envolta em seus braços, cercada pela vida que construímos de cinzas e contratos e barganhas desesperadas, finalmente entendi o que significava ser verdadeiramente livre. Não liberdade dele. Liberdade com ele. E isso fazia toda a diferença. 6 meses depois. A galeria de arte estava cheia de pessoas elegantes bebericando champanhe e admirando as pinturas nas paredes. Minha primeira exposição solo. Algo que nunca pensei que seria possível quando estava trabalhando 3 empregos e cursando História da Arte à noite. Fernando estava ao meu lado, impecável em um terno azul marinho, uma mão possessivamente na parte inferior das minhas costas, enquanto cumprimentávamos os convidados. Ele tinha financiado toda a exposição, é claro, mas insistiu que eu mantivesse controle criativo completo. Você está tensa, ele murmurou no meu ouvido durante uma pausa nas conversas. Estou nervosa. E se ninguém comprar nada? Então eu compro tudo. Ele beijou minha têmpora. Mas não vai ser necessário. Seu trabalho é extraordinário, Melissa. Todos aqui sabem disso. Como se para provar seu ponto, uma mulher se aproximou, perguntando sobre preços de 3 das minhas peças maiores. Viu? Fernando sussurrou quando ela se afastou para falar com a curadora. Brilhante. Meu pai apareceu, parecendo mais saudável do que tinha em anos. Ele tinha conseguido um emprego em uma empresa de contabilidade. Algo honesto, estável. Reuniões de JA 2 vezes por semana sem falta. Estou tão orgulhoso de você, filha, ele disse, os olhos brilhando. Sua mãe estaria também. Obrigada, pai. Ele olhou para Fernando, algo passando entre eles. Um entendimento. Respeito mútuo. Cuide dela, meu pai disse. Sempre. A resposta de Fernando foi imediata. Mais tarde, de volta ao apartamento, chutei meus saltos e desabei no sofá. Fernando se juntou a mim, puxando meus pés para o colo dele e começando a massageá-los. 8 pinturas vendidas, eu disse ainda mal acreditando. 8. 9. Ele sorriu. Comprei aquela da ponte ao pôr do sol. Vai ficar perfeita no nosso quarto. Fernando. Não discuta. Eu a quis no momento em que a vi. Eu poderia ter protestado. Poderia ter insistido que ele não precisava comprar meu trabalho. Mas a forma como ele olhava para aquela pintura específica, com algo suave e vulnerável em seus olhos, me disse que significava mais do que apenas apoio. Por que aquela? Porque ele puxou minha mão para seus lábios, beijando minha palma. Me lembra da primeira noite que realmente conversamos. Depois do tiroteio na casa de segurança. O pôr do sol através das janelas enquanto você me desafiava a ser honesto. Quando soube com certeza que nunca te deixaria ir. Meu coração apertou. Você é impossível. Impossível de amar? Ele levantou uma sobrancelha. Impossivelmente fácil de amar. Subi em seu colo, os braços envolvendo seu pescoço. É meu problema. Nosso problema. Ele me corrigiu, me puxando para um beijo que tinha gosto de champanhe e promessas. Porque estou tão arruinado para você quanto você está para mim. Meu telefone vibrou. Uma mensagem da curadora. Mais 3 peças tinham vendido depois que saímos. Fernando!
Mostrei a ele a tela. Isso é você sendo extraordinária, como sempre soube que seria. Não teria conseguido sem você. Errado. Ele emoldurou meu rosto com as mãos. Teria conseguido eventualmente. Apenas teria levado mais tempo. Tudo o que fiz foi te dar os recursos e o espaço para florescer. O talento sempre foi seu. Às vezes ele me surpreendia com esses momentos de doçura. A maior parte do tempo, ele era o homem perigoso que todos temiam. Frio, calculista, implacável. Mas comigo, nestes momentos quietos, ele era apenas Fernando, meu marido, meu parceiro, meu amor. O que você quer fazer para comemorar? Perguntei, brincando com o cabelo na nuca dele. Algo escuro e promissor brilhou em seus olhos. Tenho algumas ideias. Aposto que tem. Ele me levantou, me carregando em direção ao nosso quarto enquanto eu ria. Você sabe? Disse contra meu pescoço. Tenho uma reunião de conselho às 9 da manhã. Então vou ter que garantir que você durma eventualmente. Ele me colocou na cama, cobrindo meu corpo com o dele. Mas não ainda. Fernando Guedes. Fingi severidade. Você é insaciável. Apenas com você. Ele beijou a curva do meu ombro, depois meu pescoço, minha mandíbula. Apenas sempre com você. E enquanto ele me mostrava mais uma vez exatamente o quão insaciável podia ser, pensei sobre a jornada que fizemos. Dos estranhos amarrados por um contrato para isto. Essa parceria que era tanto negócio quanto amor, tanto prática quanto paixão. Tinha tentado me divorciar dele. Tinha pensado que liberdade significava distância. Mas verdadeira liberdade, percebi, era escolher ficar. Era construir algo real com alguém que via você. Todo você. Até as partes mais feias e assustadoras. E te amava de qualquer jeito. Fernando conhecia meu medo, minha teimosia, minha necessidade de independência. E não tentou mudá-los. Em vez disso, construiu um espaço onde eu pudesse ser todas essas coisas e ainda ser sua. Assim como eu conhecia sua escuridão, sua violência, sua natureza controladora. E amava ele não apesar dessas coisas, mas incluindo-as. Porque elas faziam parte do homem que me protegia com ferocidade. Me amava com intensidade. Me possuía completamente enquanto me deixava igualmente possuí-lo. No que está pensando? Ele perguntou mais tarde, quando estávamos entrelaçados nos lençóis. Meu cabelo espalhado em seu peito. Em como quase cometi o maior erro da minha vida. Os papéis de divórcio? Tracei os músculos de seu abdômen, sentindo-os se contraírem sob meu toque. Se você tivesse me deixado ir... Nunca teria deixado. Ele pegou minha mão, entrelaçando nossos dedos. Teria lutado por você, te perseguido, convencido você, implorado se necessário. Fernando Guedes implorando? Levantei a cabeça para olhá-lo. Isso eu teria gostado de ver. Continue testando minha paciência e pode ver ainda. Ri, beijando-o rapidamente. Amo você. Sabe disso? Sim. Ele me puxou de volta para baixo, os braços me envolvendo firmemente. E você sabe que te amo? Sabe que acordaria e dormiria pensando em você? Que você é a primeira coisa que vejo de manhã e a última antes de dormir? Que construiria e destruiria impérios inteiros se significasse te manter ao meu lado? Sei, sussurrei contra sua pele. E é exatamente por isso que fico. Para sempre? Para sempre. E naquele momento, envolta nos braços do homem que tinha sido minha jaula e minha liberdade, minha ruína e minha salvação, soube que era verdade. Tinha começado com um contrato, mas terminaria com escolha. E essa escolha, de ficar, de amar, de construir uma vida com Fernando Guedes em toda sua complexidade perigosa e linda, era minha. Finalmente, completamente, gloriosamente minha. Fim. Melissa e Fernando continuaram construindo seu império juntos, ela como parceira igual em seus negócios, e ele como seu maior apoiador em sua carreira artística.
O apartamento na Faria Lima se encheu de arte, dela e de outros artistas que ela começou a representar. As reuniões de negócios sempre tinham ela sentada à sua direita. E todo aniversário de casamento, ele a levava de volta àquela ponte ao pôr do sol que ela pintou, lembrando-os de onde começaram e até onde tinham vindo. Porque no final, o melhor contrato que já assinaram não foi aquele que os uniu 3 anos atrás. Foi o que escolheram renovar a cada dia, um acordo de amor, confiança e obsessão mútua que nenhum papel poderia conter. Obrigada por acompanhar nossa história. Se você gostou, não esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar um like e comentário. Isso realmente ajuda.